Olá, pessoal! Nós estamos estudando sobre nutrição, os alimentos do nosso dia a dia, sobre a alimentação saudável. Conforme vocês podem observar nessa figura, nós precisamos nos alimentar seguindo essa pirâmide. Devemos consumir em maior quantidade os alimentos ricos em carboidratos, né? Que são as massas, os pães, seguidos de frutas e as proteínas, que são responsáveis por repor células e tecidos e são também responsáveis pelo crescimento, devem vir em terceiro lugar na nossa alimentação. E no topo da pirâmide, que é o que a gente deve consumir em menor quantidade, estão as gorduras, os doces, né, os lipídios. Agora nós vamos ver que para o homem ter alimentos durante todo o ano, ele desenvolveu técnicas de conservação dos alimentos. Desde muito tempo, o homem busca formas de conservar os alimentos, né? E nós vamos ver agora algumas das muitas formas que foram desenvolvidas pelo homem. A primeira é a técnica de defumação, que existem vestígios que os homens já sabiam disso há muito tempo. E eles perceberam que pedaços de carne, quando permaneciam próximos ao fogo, ficavam conservados, né? Além de muito saborosos. A técnica de defumação é usada deixando o alimento exposto à fumaça. Nós temos aqui alguns alimentos, né, que nós consumimos no nosso dia a dia, como a linguiça, né, a linguiça calabresa é defumada, bacon, a costela suína e muitos outros alimentos. Aqui nós temos a costelinha suína. E aqui a gente tem uma forma, né, desenvolvida para defumar os alimentos. As carnes são colocadas em uma grade ao lado do fogo. Não recebe o fogo diretamente, mas a fumaça e o calor que vem do fogo. Uma outra técnica é a desidratação, que também é utilizada desde os povos mais antigos. E essas pessoas, né, mais antigas perceberam que quando desidratava os alimentos, que consistia em retirar a água, né, desses alimentos, ele durava por mais tempo. Antigamente, era usado deixar os alimentos secando ao sol. Hoje existem máquinas, né, que fazem esse processo. Aqui nós temos o exemplo de algumas frutas desidratadas, né? Foi retirada a água para que ela conserve por mais tempo. Aqui outra imagem. Uma outra técnica de conservação dos alimentos é a imersão, que consiste em deixar os alimentos imersos em alguma coisa. Pode ser a carne conservada imersa na gordura, pode ser as frutas imersas em calda de açúcar, ou outros tipos de alimento, como cebola, cenoura, imersos em vinagre, que daí vai conservar esses alimentos por mais tempo. Nesta imagem nós temos algumas frutas imersas em calda de açúcar. Aqui nós temos alguns legumes, né, imersos em vinagre. E aqui é um exemplo de carne imersa na gordura, que hoje em dia nós podemos adquirir alimentos conservados em gordura de forma industrial, como nessa imagem. Mas as pessoas que moram na roça, por exemplo,
deixam ali perto do fogão de lenha, em panelas da carne conservada em gordura. A última, mas não menos importante, é o resfriamento. Podemos dizer que seja a técnica mais recente de conservação de alimentos, que consiste em conservar os alimentos em geladeiras ou em freezers. E nós podemos conservar os mais diversos tipos, das carnes aos legumes, aos pratos prontos. Quando refrigerado, esse alimento vai durar mais tempo, porque os micro-organismos que são responsáveis pela decomposição dos alimentos não vão poder agir, né? Aqui nós temos alguns frutos do mar que precisam ser conservadas, pois tendem a estragar com muita rapidez. Na página 24 e 25 do nosso livro, nós temos dicas importantes sobre uma alimentação saudável. Nós vemos aqui que, além de ter o nosso prato colorido, com variedades e nutrientes, nós também precisamos melhorar a nossa qualidade de alimentação, adquirindo alguns hábitos importantes, como não comer com pressa, mastigar bem os alimentos, respeitar os horários das refeições, não ficar muito tempo sem alimentar, também não é saudável, evitar ao máximo comer assistindo televisão. O ideal é comer sentado, com o prato apoiado na mesa. Evitar comer deitado, em pé ou em posições desconfortáveis. Então, nós temos aqui algumas dicas que, além dos alimentos saudáveis, são muito importantes para que a gente tenha uma saúde, né, em boas condições.